consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja? Calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Você já ouviu falar de síndrome ásia ou doença do silicone? A doutora Fabiana Caterino, que é médica cirurgiã plástica, viveu isso na pele. Colocou próteses mamárias e teve uma reação adversa do corpo, desenvolvendo uma série de sintomas graves. Diante disso, decidiu pelo explante, ou seja, a remoção das próteses. Essa experiência pessoal virou livro e, acima de tudo, uma missão para conscientizar outras mulheres. Hoje ela está aqui para compartilhar sua história, seu relato de conhecimento, porque a história dela pode ser também a sua. Tenho o prazer também de receber hoje a psicóloga Larissa Fonseca, que vai nos ajudar a entender como situações como essa afetam o corpo, a autoestima e a saúde mental. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, eu acho que a conversa de hoje é muito mais do que falar sobre procedimentos estéticos, vamos falar sobre escolhas, expectativas e também como se sentir bem, né, com a imagem que a gente vê no espelho. Doutora Fabiana é cirurgiã plástica, né, vive nessa rotina e conhece muitos relatos disso, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? O que te motivou a colocar as próteses e como que foi essa experiência lá no início? Antes de mais nada, quero agradecer por estar aqui falando de um assunto tão importante mais uma vez. E tudo, na verdade, começou num momento que é muito comum a muitas das mulheres, que é você ter filhos, amamentar, as mamas já não terem o mesmo formato e você querer melhorar esse aspecto de alguma forma. E eu, como estava dentro da área, porque quem é de fora não tem muito a noção de quais são as possibilidades para fazer um procedimento desse. Eu sabia que eu podia ter algumas escolhas e acreditei naquele momento que colocar próteses de silicone seriam interessantes para melhorar o aspecto que me incomodava. Não era pelo volume, eu nunca pensei em ter próteses, eu gostava das minhas mamas, mas aquela questão que você passa da maternidade, quer se reconhecer de novo como mulher, quer se posicionar de novo num mercado profissional mesmo, a questão social, aceitação, um monte de coisas que vêm pontuadas por trás disso. E aí eu decidi colocar os implantes nesse momento, que foi logo após eu amamentar, tive gêmeos, então amamentei 2 bebês por 1 ano, que foi bem intenso, e aí foi depois disso que veio a minha decisão realmente de fazer a cirurgia. Mas você, obviamente, você convive também com relatos de outras mulheres, que também foi um relato seu vivido, né, numa experiência, e você tinha certeza de que talvez o silicone fosse te trazer essa sensação de autoestima melhor? Não é sobre o silicone, é sobre o quanto a mama é simbólica no corpo da mulher e, socialmente falando, a mama ela tem uma abordagem. Pode ver que a mulher ela pode escolher qualquer parte inferior para vestir, mas a parte superior é o que ela foca. Se tem decote, se não tem decote, se tem brilho, é sempre nesta região que isso aqui conecta a maternidade, a sensualidade, o empoderamento, né, a sua presença. Então, acho que até a Larissa pode falar um pouquinho disso. Você mencionou na sua fala, você virou e falou, eu estava buscando me reconhecer novamente no espelho, né? A mulher, quando ela tem um filho, tem 2, a gente passa por um momento, eu falo que o globo vira de ponta cabeça, aquele globo de neve, e volta. Tá tudo ali, mas tudo mudou e está tudo diferente. Não é só o nosso corpo, é o nosso interno, né? É as faltas que a gente começa a se reconhecer e se perceber. Então, alguns desejos inconscientes de falta, a gente vai tentando preencher, seja com a parte estética, seja esse reconhecimento de quem eu era anteriormente. E é claro que a pressão estética por você voltar a ter o corpo que você tinha antes, você mesma já vivencia essa pressão.
seja porque você foi ensinada, seja porque as outras pessoas esperam que o seu corpo volte, e seja porque você mesma se cobra. E aí é um momento de questionamento. Eu estou decidindo fazer essa cirurgia por qual motivo? Eu estou buscando reconhecimento de mim mesma? A minha identidade não vai estar na resposta de uma cirurgia. Essas decisões estéticas, e independente do que seja, sempre tem esse componente emocional? Muitas vezes a gente tem esse componente emocional, a gente precisa avaliar o componente emocional, ponderar o componente emocional diante de uma cirurgia que requer a minha saúde e é uma solicitação, então que eu tenho que o meu emocional se adaptar para esta cirurgia, ou é uma decisão estética de reconhecimento de mim mesma e o fator emocional da minha própria validação, essa escolha está sendo feita por quê? Essa escolha está sendo feita porque foi imposto para mim durante a minha criação, porque eu aprendi que mulheres talvez não deveriam envelhecer, ou talvez porque mulheres tenham que ser sempre belas, ou porque eu não estou me reconhecendo dessa forma. Nós passamos, sim, mulheres até mais, né, por esse processo de reconhecimento social, que a mulher é validada a partir da beleza. Mas acho que tem um plus aí que é interessante falar, que assim, no meu caso, a minha profissão, ela potencializa isso. Assim como as pessoas que trabalham com rede social, com movimento de televisão, modelos, a gente tem uma cobrança diferente dos outros, porque eu trabalhava com isso. Eu era a pessoa que colocava próteses. Eu era a médica que preconizava oferecer para você estética, beleza, né, autoestima, mas num foco estético que sempre vem muito empoderado, que mudou, eu acho, a forma de pensar um pouco minha, e socialmente falando, acho que até com a pandemia e com a questão dos problemas do silicone, também vieram a ser questionadas ao longo desses últimos anos. E em que momento você percebeu que algo não estava certo ali no teu corpo? E aí, como que foi lidar com essa dúvida mesmo? Será que o que eu estou sentindo, esses sintomas que você começou a apresentar, era do silicone? Eu coloquei a prótese e depois de uma semana eu comecei a ter a primeira complicação. Mas você sempre pensa que pode ser uma complicação de um procedimento cirúrgico, qualquer procedimento tem riscos, e você trata aquele pequeno problema e vai levando a vida. E as coisas que foram começando a surgir, a aparecer, não estavam na minha mama. Então, num primeiro momento, ninguém pensa no implante, eu também não pensava. Até que aquilo começa a ficar intenso, repetitivo, e que você começa a ter vários problemas em muitas partes do corpo ao mesmo tempo. E aí você começa a achar que alguma coisa de errado está acontecendo. E aí a procura começa pelos profissionais básicos. Então você vai no ginecologista, você marca ali o médico do qual você está tendo a queixa. No meu caso eu tinha um problema vascular, então eu procurei o vascular. Aí eu tive um problema na bexiga, eu procurei urologista. Então você vai procurando as especialidades e faz um monte de exames e tudo vinha praticamente normal. Tinha pequenas alterações, mas eram coisas muito sutis para fechar um diagnóstico de doença, e o meu quadro clínico piorava. Então esse era o ponto, assim, eu me vi piorando e adoecendo sem ter diagnóstico. E sem saber que profissional procurar. Esse é o ponto, você fica perdida, porque mesmo eu sendo médica, você vai conversando com os colegas. Eu cheguei a levar meu caso para as universidades, para grandes centros acadêmicos para discutir. Eu falei, eu preciso que pessoas experientes discutam para tentar me ajudar. E quando eu comecei a cogitar a possibilidade de ser a prótese, porque eu pensei, nossa, muito coincidentemente, logo depois que eu coloquei a prótese, foi quando eu comecei a adoecer. E foram mais de 40 sintomas que você cita? Eu estava acompanhando aqui tua história para entender um pouco. Eu tive muita coisa, e é muita coisa aleatória, são sintomas vagos, não tem nada específico que você fale, olha, eu tenho isso, então eu vou pensar na prótese porque eu tenho esse sintoma específico. Não tem. E aí quando eu cogitei ser a prótese, imagina, Fabiana, você está ficando louca, prótese não causa doença. Você deve ter outra coisa, você precisa descansar. Você é mãe de gêmeos, você trabalha muito, é cirurgiã, então você precisa ter férias, é psicológico. Inclusive a fadiga, o cansaço. Vai gerando mais sintomas, a questão da memória, o sono, né? São muitas vezes sintomas correlacionados com a doença do silicone e que a gente passa batido, ansiedade, depressão, que a gente não
coloca diretamente relacionado à doença do silicone, mas depois que existe o explante, existe uma melhora muitas vezes, né? Mas aí eu te falo até para você dar a sua fala sobre isso. Quando você tem um problema de saúde, quando você está com dor, quando você está com queixas, quando você vê o seu cabelo caindo, você está fazendo trombose, você tem uma infecção urinária que nada trata, como é que essa mulher não vai ser ansiosa? Pois é. Como é que essa mulher vai ser uma pessoa normal e tranquila se ela acorda todos os dias sabendo que ela vai ter dor, que ela vai ter coisas e queixas que não há medicação que resolva? Assim, e um como problema... o sono vai ficar comprometido, você vai ter aquele brain fog, né? Que a sua mente fica um pouco confusa, a memória acaba ficando comprometida, porque acaba sendo uns sintomas totalmente correlacionados que vai efeito cascata no nosso organismo. E provavelmente a imunidade vai cair, a gente vai ter outras... É um problema de saúde que surge por aquela decisão que às vezes a pessoa estava até em dúvida. Será que eu opto por fazer uma plástica? Colocar um silicone, aí surge um problema de saúde por causa dessa sua decisão, que às vezes, muitas vezes é estética, né? E aí como que isso afeta também a autoestima, né? E isso causa um abalo muito grande, porque muitas vezes a gente aprende que a autoestima é a forma como a gente se enxerga no espelho, como o outro nos vê, e isso nos traz uma validação. Só que a nossa autoestima é composta por um conjunto muito maior, né? O nosso valor está além da questão estética. A gente não pode diminuir a questão estética para a própria mulher, se ela tem esse valor, mas ela precisa enxergar outros aspectos correlacionados da própria autoestima, é o valor que ela tem, é o que ela acredita, a validação dos outros. E aí qual é a validação que eu estou buscando? É a partir da estética que isso me satisfaz? Ou essa validação é a partir dos créditos, dos meus estudos, do que eu faço para o mundo, quanto que eu ajudo as pessoas? Você percebe que a autoestima ela é composta por diversos quesitos e diversos pilares que se faz fundamental para a gente se reconhecer como um ser humano incrível, né? Quando a gente olha para a gente ama a gente mesmo, ninguém segura esse sucesso. Então é um olhar para si diferenciado, que não é a partir do olhar do outro. A partir do olhar do outro, eu fico insegura. A partir do olhar do outro que não me valida, eu não me sinto bem comigo mesma. Eu sempre acredito que eu tenho que estar fazendo mais e ainda posso me sentir uma fraude. Fabiana, você conseguiu ajuda de algum especialista que te alertou sobre essa possibilidade desses sintomas serem por causa do silicone, ou foi uma escolha que você fez? Não, em momento nenhum teve algum especialista que cogitou a prótese ser um problema. E por várias vezes, como eu disse, que eu levava essa questão, imagina, isso não existe, você deve ter outro problema, você precisa descansar, e enfim. E chegou num momento que eu já estava muito esgotada. E eu conversava muito com meu marido, ele não é da área médica, né? Ele é advogado, e eu falava muito para ele assim: eu sou médica, eu conheço muito bem o meu corpo, eu tenho certeza que eu tenho um problema e eu ainda vou ter diagnóstico. E quando eu cheguei já num grau que eu estava extremamente cansada, doente, que eu já estava começando a ter limitações mesmo, que aí começa a ser um problema, porque não é mais só um sintoma, eu começava a ter limitações para o meu dia a dia. Eu comecei a questionar que alguma coisa muito séria estava acontecendo, e foi quando eu fui buscando, eu fui lendo e eu fui indo atrás, e eu encontrei um vídeo. E nesse vídeo era uma moça que contava que tinha tirado a prótese, e eu já tinha visto um caso, assim, grave, mas não foi como o meu, foi uma coisa muito diferente, o tipo de doença, a repercussão. Foi uma moça que teve que tirar a prótese, em uma semana ela tirou mesmo a prótese, então foi um outro tipo de processo. E nesse período, quando eu resolvi, depois de assistir esse vídeo, eu tinha certeza que meu diagnóstico era esse. Eu não tinha dúvida. E eu simplesmente virei para o meu marido e falei: eu tenho diagnóstico, eu vou operar. E ele simplesmente falou: estou com você, eu confio em tudo que você faz, que você estuda. E a pergunta que todo mundo me fazia era: e se não forem as próteses? Eu falei: isso não é um problema, eu compro outro par de próteses. Né? Mas eu preciso me dar essa chance, porque tudo o que eu podia fazer até ali eu fiz. Eu fazia terapia, eu fazia tratamento psiquiátrico, eu tinha uma alimentação impecável. Assim, tudo era muito impecável. Todos os tipos de tratamento que eu podia fazer eu já tinha feito.
e Chega nada num limite melhorava. que você cansa de procurar. Até porque tem algumas vezes os sintomas eles começam a se confundir com uma menopausa, com um hipertiroidismo. Sim. Tem muitas mulheres que relatam as dores, né, nas juntas, a dor no corpo. E aí você quer tirar aquilo de uma forma que fala assim, eu não quero mais sentir isso, né? E você muitas vezes leva para o médico, e eu fiquei admirada com a sua história, porque eu perguntei para vários médicos, vários colegas da Unifesp, falei assim, a doença do silicone, não é uma doença, né? Muitas vezes é uma frescura da mulher, não é considerado uma doença. E aí eu falei Pouco assim... se fala sobre essa doença, na verdade, né? Mas para a medicina é algo muito recente. O primeiro caso descrito foi em 2011. Existiam histórias, mas não descritas em literatura. E que o assunto começou a vir, assim, com muita intensidade. Foi, acho que, quando a pandemia fez todo mundo ficar conectado na internet. E aí você escuta relatos de coisas que você nunca ouviu falar. Você conheceu gente, influencer, que você nunca ouviu falar. Porque a gente que trabalha, que tem uma vida normal, não ficava na internet. A gente passou 2 anos... conectado ali e ouvindo um monte de relatos. Então, acho que ali o assunto começou a crescer muito, que foi inclusive no começo da pandemia, quando eu comecei a falar sobre o assunto. E num primeiro momento, obviamente, né, você tem 2 extremos, as pessoas que ou já vivenciam e já conhecem isso e te apoiam, e por um outro lado, o mundo inteiro, porque você está indo contra toda a indústria estética, né? Tudo. Mas você trazendo como uma cirurgiã, é mágico isso, porque traz um peso de que, eu levei para o meu cirurgião plástico e ele não colocou, mas tem uma médica que fala sobre isso e ela passou por isso, então experiência não é possível pessoal, que né? eu esteja fora do contexto. Sim. E aí isso traz uma validação para a mulher conseguir olhar e falar assim, peraí, talvez realmente esteja acontecendo algo comigo. E quando eu decidi operar, eu também tive o mesmo medo que todas as mulheres têm. Eu não sabia se eu ia melhorar. Eu não sabia o que ia acontecer. Era assim, eu paguei para ver, literalmente. Sim. Então acabou que eu decidi... e a parte estética? Eu falei, gente, eu sou cirurgiã plástica, eu conheço a gente resolve, né? Um monte de outras possibilidades. Se não fosse a prótese, existia a chance de colocar a prótese de novo. Então eu não pensava muito nisso, porque eu estava tão doente, tão debilitada, que para mim era mais importante melhorar e depois pensar no restante, depois entender. E até hoje, uma das coisas que eu mais escuto é, eu nem sabia que existia cirurgia para melhorar o aspecto das mamas sem prótese. As mulheres não sabem disso. Entende? Tirando aquela mulher que, de repente, ela é muito magra, não tem nada de tecido mamário, e o sonho da vida dela é ter uma mama grande, volumosa, e dificilmente ela vai ter gordura para colocar, porque muitas vezes essa mulher é muito magra, há todas as outras possibilidades de mamas caídas, de mamas que você vai reduzir. Existem técnicas para que você faça essa mama ter um aspecto bonito sem precisar do uso de implantes. Isso aqui, ótimo. E eu queria até mostrar já o seu livro, porque a história da doutora Fabiana virou livro mesmo aqui. Você conta a sua história desde o começo, e eu achei interessante que tem ali uma série de outras histórias, né? Você vem se baseando no teu livro com depoimentos, com fotos. Foi de fato uma pesquisa que você quis agregar aqui e servir de fato como um alerta para outras mulheres também. Eu deixo claro, inclusive, o que a gente estava conversando um pouquinho antes sobre a estética e tudo mais. Eu coloco muitas vezes aí o questionamento sobre a beleza e como é que a gente entende o que é a beleza. Porque eu sou cirurgiã plástica, as pessoas falam, poxa, mas aí você não defende estética se você faz isso, né? Se a sua profissão é essa. Eu defendo a estética, mas eu defendo que você busque a estética, como a Larissa colocou. Não é do de fora. É de você por você. Você se incomoda com aquilo e você quer melhorar. Sim. Perfeito, existe como fazer isso por meio da cirurgia plástica. Na mama, no abdômen, na pálpebra, no rosto, enfim. Mas tem que ser por você, tem que ser uma busca que você está procurando, não para ser aprovada, não para ser aceita, não para conquistar um espaço, mas para você ter conforto com você mesma. Porque normalmente essa decisão vem muitas vezes, eu me olho no espelho, eu sempre vejo aquela falha. Eu me olho numa foto, eu sempre vejo aquela falha. É um desconforto interno e não a partir de uma comparação. Olha, o nariz dessa mulher é maravilhoso, o corpo desta mulher é lindo, o meu não é. Não é desta forma que acaba existindo esse interno. Acaba existindo uma questão que
muitas vezes dura durante anos, né, doutora? E as redes sociais, elas estão aqui para ser exemplo disso do que você está falando, né? Você olha ali, às vezes, de repente, você pode até contar se já chegou alguém no teu consultório falando, olha, eu quero o corpo dessa pessoa, eu quero, né, ficar com o nariz dessa atriz, enfim. Agora eu tenho um movimento inverso, porque com o explante, as mulheres chegam e falam, não me importo de tirar a prótese e ficar com a mama menor, mas eu quero, se fosse menor, igual a dessa pessoa que eu vi na internet, que eu vi falar sobre isso. Porque o explante também está numa tendência. Eu não acho que é uma tendência, eu acho que a gente tem mais informação, então hoje mais mulheres têm acesso a pararem para prestar atenção no próprio corpo e a questionarem, será que o implante é o causador do que até hoje eu não consegui resolver? Então eu vou buscar isso e vou investigar. Porque os dados aqui que a gente tem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no Brasil, em 2024, foram realizados mais de 3 milhões de procedimentos estéticos. Desse total, mais de 2 milhões foram cirurgias plásticas, o que leva o Brasil ao recorde de maior número de cirurgias plásticas estéticas no mundo. E, claro, um dos procedimentos mais realizados é o implante ainda de prótese de mama, né? Apesar de que saiu agora, bem recente, eu até fiz um post sobre isso, que a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, ganhou um espaço e ela chegou a superar, mundialmente falando, a cirurgia de próteses, mas elas ficam ali no ranking. Porque aí, né, no rosto, a questão do envelhecimento e da aparência, o quanto que a gente vai ficando com o olhar cansado, né? O olhar acho que ficou muito evidente, pelo uso das máscaras, principalmente, né? Porque a gente parou de prestar atenção em outras partes e os olhos ficaram... A sua única forma de reconhecer as pessoas era pelo olhar. Teve algo que também me chamou bastante atenção nas mulheres que começaram a passar por esse processo, né, da doença do silicone, que é a questão, depois que eu coloquei a prótese, eu senti como se estivesse algo no meu corpo estranho, algo que não faz parte de mim. E aí acabava sendo pior o processo de identificação da mulher com ela mesma, a partir da existência de uma prótese. Eu já não estava me sentindo conectada comigo, agora existe um corpo estranho, eu me sinto ainda pior comigo mesmo, eu quero tirar, remover esta prótese que está me fazendo mal e que é algo estranho, que não é natural do meu organismo. Agora, doutora Fabiana, depois então que você fez o explante, qual que foi a tua sensação? Mudou de fato aqueles sintomas que você sentia, sumiram? Na verdade, num primeiro momento eu não pensei nisso, porque você foca no curativo, no acessório que é o sutiã, nos cuidados iniciais que você tem que ter restrições de movimento, como qualquer procedimento. Eu só fui me dar conta disso depois de uma semana, 10 dias, que eu fui começar a entender o que estava acontecendo. E aí, no primeiro momento, você se assusta de pensar, será que é isso mesmo? Porque sempre tem aquela coisa do efeito placebo, né? Se você tira um implante e fala, eu melhorei porque eu soube que eu tirei e eu pus na minha cabeça... Tava com aquela mágica coisa na cabeça já, né? De que aquilo tudo era por causa do implante. E depois, com o tempo, assim, todas as questões que eu tinha de saúde foram melhorando. Eu sempre deixo muito claro, no livro eu falo muito sobre isso, porque eu tenho todos esses temas pormenorizados e muito minuciosamente descritos ali. Mas eu falo, quando você, por exemplo, tem uma doença autoimune, no meu caso eu já tinha e adquiri outras, essas doenças não vão ter cura. Então eu vou continuar com elas, independente de tirar as próteses, mas eu fiz remissão dessas doenças que estavam em atividade. Para todo mundo vai ser assim? Não, até porque muitas mulheres não têm só a prótese. Então a gente tem que levar em conta que hoje as pessoas têm próteses, toxina botulínica, preenchimento, implante de hormônio, tudo isso vai se somando. DIU, todos esses dispositivos, eles podem gerar disfunção imunológica e podem trazer consequências. Então, só tirar a prótese e não cuidar do restante, porque é um todo. Eu brinco que o explante é só o começo. O explante é um ponto dentro de um tratamento inteiro, por isso que eu sempre falo para as pacientes, você não é um par de mamas. Você é um corpo inteiro funcionando, eu tenho que te avaliar inteira antes de pensar na sua cirurgia, até para entender qual é a proposta de tratamento. A gente vai fazer o explante e o que mais? Quais especialistas a gente vai precisar para ter um acompanhamento multidisciplinar, do que você vai precisar em específico para ter essa melhora como um todo.
E até o emocional, né, Larissa? Porque depois que você tira, ela vai precisar se entender de novo e cuidar. Se conectar com aquela que ela tinha expectativa que fosse e acabou não sendo. E aí também a expectativa nova que surge em relação ao explante e como que vai ficar o meu organismo, a minha saúde, porque como a doutora mencionou, existem vários outros dispositivos e questões relacionadas à saúde que talvez não contemplem a melhora de todos os sintomas. Sim. E aí a solução mágica que a gente muitas vezes está buscando não é através de uma solução mágica, é um processo de desenvolvimento, de crescimento e de aprimorar quem a gente é como ser humano e se aceitar. Acima de tudo, se aceitar. Não precisamos ficar a critério de likes e curtidas que as pessoas possam ter em relação a como ficamos, mas é a gente se reconhecer e a gente se gostar. Para quem está nos assistindo agora e pensando, será que eu preciso de uma cirurgia, de uma mudança estética? Que reflexão essa pessoa precisa ter ali antes de decidir que de fato ela precisa de uma cirurgia ou, enfim, precisa ser igual ao que ela vê nas redes sociais? O primeiro ponto é você olhar para você. Se essa aprovação que eu estou buscando é dos outros, é para os outros me reconhecerem como o que eu acho que eu sou, ou para isso me trazer um status emocional diante da validação das outras pessoas. As outras pessoas vão me ver mais jovem, as outras pessoas vão me ver com um corpo bonito, as pessoas vão me julgar dessa determinada maneira. Esquece. Cirurgia plástica não é um momento ideal. Pode até ser para você, mas não é o momento ideal. Você precisa se conectar com os motivos reais para você, para ser uma cirurgia que funcione, que você se sinta bem com a cirurgia, né? Porque você tem que estar fazendo, acima de tudo, por você. Não tem outra alternativa. Você fazer pelos outros e para você ser alguém para os outros ou para representar um papel diante da sociedade, você não está fazendo em função de algo que vai ser efetivo e duradouro. Você está tentando tampar um vazio, uma falta sua, e você não vai conseguir dessa maneira. Mas é por isso Diana, só para a gente, desculpa, a gente está quase encerrando, queria que você deixasse uma mensagem como profissional da área, como cirurgiã plástica e como mulher que vivenciou tudo isso, e para quem está nos acompanhando, né, pode também estar vivendo uma história parecida com a sua. Eu queria falar que toda mulher que ela vai hoje olhar para ela mesma, ela tem que se olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor, sabe? E ela tem que parar para prestar atenção no que o corpo dela fala. Muitas vezes a gente tem alguns avisos e a gente deixa passar, porque é o dia a dia, os filhos, então você vai deixando aquilo para depois, e quando você percebe, você já poderia ter tido uma solução mais efetiva e com menos repercussões. A mulher se atropela o tempo inteiro, coloca todo mundo na frente antes dela. Esquece. Então, tudo é prioridade, não ela. Então, é uma atenção mesmo que você trouxe, foi fundamental, doutora. Sim. A história da Fabiana mostra que beleza e saúde não podem andar separadas. Eu quero agradecer mais uma vez, Fabiana, por estar aqui e compartilhar a tua história. Também agradecer a doutora Larissa por ajudar a gente a olhar um pouquinho para dentro, né? E a você que nos acompanhou, obrigada também. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, mande um e-mail para nós ao saude@jovempan.com.br. Para rever essas e outras entrevistas, é só assinar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Na semana que vem a gente volta com mais um tema importante para a sua saúde. Até lá. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Consegue pensar um refrigerante da cor laranja? E se eu disser uma companhia aérea que é laranja, qual nome vem na sua mente agora? E um banco todo laranja? Aposto que você já pensou. E um plano de saúde laranja?
calma que esse lugar já tem dona. Apresento a vocês a Ampla Saúde. E agora você já sabe, pensou laranja? Pensou no seu plano laranja.